Estamos em direto, agora no canal do Facebook. Bem-vindos a mais uma pregação de Jesus Cristo através do seu servo. Meus queridos irmãos, venho-vos pregar a vós com rogos, com amor divino, do amor de Deus. Quero aqui falar de um tema muito complicado, mas pode ser muito simples para alguns. Há muitos anos que eu já fiz este estudo, ou que me aprofundei neste estudo. É sobre a reforma do vestuário. Como andar humildemente como Jesus andou. A reforma do vestuário, ou a modéstia no vestuário, caiu em desuso. Já não sou pregar muito sobre a reforma do vestuário, pois não. Este assunto é uma doutrina, faz parte de andar com Deus. A vida de Cristo, a vida pessoal, a vida íntima de cada um, mas também no coletivo da igreja. Nós, quando vamos à nossa igreja, o nosso pastor, principalmente o pastor, os pregadores, os que sobem à tribuna, devem representar o nosso Deus, aquele que nos criou. E vou ler um texto, se me dão licença de ler as Escrituras, apresentar alguns temas bíblicos que eu gostaria muito de terem atenção nesta tarde, ou nesta manhã de sábado. Há um tema muito preeminente no Salmo 149, versículo 4, e podemos ler o versículo 1, que diz assim: Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Então estamos a ver um dia de louvor. Alegre-se Israel no que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. E diz: louvem o seu nome, com flauta, contem-lhe o seu louvor com adufo, e harpa. Tenho aí um adufo, é uma caixa de som, uma caixa com uma pele de um animal. É um adufo. Porque o Senhor se agrada do seu povo. O Senhor se agrada do seu povo, que o vem louvar, que vem revestido com um adorno. Olha aqui o que é que diz. Ele adornará os mansos com a salvação. Ele adornará os mansos com a salvação. E outro texto que gostaria de mencionar, que é o Salmo 93, versículo 1, que diz assim: o Senhor reina. O Senhor reina. E como é que Ele está? Diz que está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Portanto, o mundo também está revestido de uma beleza, de uma luxúria, da natureza, que foi Deus que a revestiu, e o Senhor também está revestido de uma fortaleza, mas também de uma humildade. E Ele é o Senhor da cruz, Ele é o Senhor dos céus, Ele é o Senhor do Gólgota, Ele é o Senhor do reino do espaço e do céu, mas também é o Senhor das flores, dos passarinhos, da natureza. Portanto, Ele é o Senhor da nossa vida. E esta frase, o Senhor da nossa vida, diz tudo para alguns e não diz nada para alguns. O Senhor da nossa vida. Então muitos se ufanam, ficam ofendidos quando se lhes falam sobre o seu vestuário, do adorno exterior. O adorno exterior
é desde os cabelos até às unhas dos pés. Esse é o adorno exterior. Vamos falar sobre isso hoje. Em particular, precisamos de nos revestir do adorno interior. Tudo completo. Que é reavivamento. Mas para isso precisamos de fazer mudanças na nossa vida, que é o nosso método de vestir. Neste caso, a reforma do vestuário. Os adornos. Não é só o vestir, mas também os adornos. Precisamos de revestir-nos de humildade, do adorno interior, que é a humildade, para que apareça o homem interior, um manso e humilde servo de Cristo. Humilde coração. Se queremos representar o nosso Mestre Jesus, é necessário lhe dar ouvidos às suas admoestações. Não significa, portanto, que nós não devemos ter a nossa opinião. Podemos, mas devemos dar ouvidos à opinião de Deus, à voz de Deus. Não simples conselhos, isto não é um simples conselho. Não são simples factos, não são simples representações bíblicas, não são simples símbolos, são vidas pessoais, vidas que eu vou falar. Vou falar a algumas pessoas que estão mencionadas aqui, alguns, no Espírito de Profecia. Não simples conselhos, como alguns teimam em dizer que é um conselho só, se quiser. Não, não é um conselho isto. São tremendas admoestações do Senhor. E eu queria saber aonde na Bíblia diz que um conselho não é para seguir. Quando é um conselho, é porque é o melhor. Portanto, quando na Bíblia diz que não se deve tatuar, por exemplo, quando se deve fazer tatuagem, não é um conselho. É uma admoestação. É um ensino. É uma repreensão. É uma coisa que se fazia antigamente e que os escravos faziam. E hoje em dia há casas próprias de tatuagem. Nós passamos e ouvimos aquele zumbido cá fora. Nem se vê. Lá para dentro que eles têm umas letras assim, verdes ou azuis ou escuras, com umas palavras que nós nem sabemos o que aquilo quer dizer, ou os significados dos símbolos. Muitos símbolos nós os reconhecemos, mas nem sequer queremos aqui os mencionar. E esses factos, essas casas, são casas de adoração ao eu, onde a pessoa se expõe, onde se deixa moldar, trabalhar por um artista, por um mentor de ideias, por um desenhador que tatua na nossa pele. E há pessoas que já têm tantos desenhos que já são de outra cor, já não são brancos, já são azuis ou roxos, depende da tinta. Portanto, isto não é um simples conselho. Onde na Bíblia diz que nós não devemos nos tatuar, nem picar, nem furar as nossas orelhas, nem pôr piercings, não é um conselho. Se fosse um conselho, Jesus também diria: isso é um conselho para quem quiser. Jesus nunca disse que é para quem quiser. Disse, quando ele falou em conselhos, disse, esta é uma diretriz. Portanto, não simples conselhos, como alguns teimam em querer pisar, mas só, aqui diz, mas são o preparo do eu. Ou seja, é um preparo do nosso eu, para tirar o nosso egoísmo. O nosso eu, o nosso pecado, o nosso orgulho, a nossa vaidade. De um homem, ou de uma mulher, ou de uma jovem, ou de um jovem, preparar-nos para quê? Para o reino dos céus. Então o Senhor exaltado, glorioso, que se adorna com majestade,
E a palavra majestade não quer dizer que ele não esteja representado ou revestido. Ele tem uma representação. Como os anjos têm uma representação das suas vestes. Para isso, vamos então estudar um bocadinho, diria a quase totalidade não posso fazer, mas vamos resumir. O mais precioso fruto da santificação é a graça da mansidão. Quando esta graça reina no coração, a disposição é moldada por sua influência. Há uma contínua confiança em Deus e uma submissão da própria vontade à dele. O entendimento apodera-se de toda a verdade divina. A vontade dobra-se diante de todo preceito divino, sem duvidar nem murmurar. Lembram-se que o povo de Israel tinha sempre o costume de murmurar. Era um modelo de murmuração. Murmurava porque não gostava da comida, murmurava porque estava no Egito e devia de murmurar porque tinha sempre a mesma roupa para vestir. Mas era roupa modesta. Durou 40 anos a roupa deles. A verdadeira mansidão abrange e subjuga o coração e prepara a mente para a palavra impressa. Quer dizer que nós devemos ter o nosso momento especial, as nossas momentâneas visões celestiais pela palavra escrita. Leva os pensamentos à obediência de Jesus Cristo. Leva-nos à obediência. Abre o coração à palavra de Deus, como foi aberto o de Lídia. O de Lídia, aqui a Lídia está no Atos dos Apóstolos. Coloca-nos como Maria, como aqueles que aprendem aos pés de Jesus. Lembram-se de Maria, que aprendeu aos pés de Jesus, enquanto Marta estava muito ocupada com a casa. Mas importa estar ocupado com as palavras de Deus. Diz a Bíblia: guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmos 25, versículo 9. E continua o texto, eu estou a ler um texto de santificação, páginas 16 e 18. Diz que a linguagem dos mansos não é nunca de orgulho. A linguagem dos mansos nunca é de orgulho. Nunca sou desofano, eu sou o melhor. Ou tenho a melhor roupa, ou tenho a melhor casa, ou tenho os meus melhores trabalhos, ou os melhores móveis. Não. Diz assim: como o menino Samuel, eles oram: fala, Senhor, que o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. A mansidão na escola de Cristo é uma das coisas assinaladas como um fruto do Espírito. Portanto, a mansidão é assinalada na escola de Cristo como um dos frutos, ou o fruto do Espírito. Ele não diz que é um dos frutos. Portanto, tem vários frutos, mas este é o principal. A mansidão, lembra-se? A mansidão é uma grande peça, é uma grande obra produzida pelo Espírito Santo. Portanto, aquela peça é mais humilde do que mim, é mais mansa do que eu. Aquela obra, quem é que está a falar? É aquela pessoa, daquela gente. E todos deviam ter isto. Eu devo ter isto. É uma graça produzida pelo Espírito Santo. Portanto, é uma grande obra. Como agente santificador e habilita seu possuidor a controlar, em todo tempo real, um temperamento impulsivo e impetuoso. Parece que está a falar para mim. Realmente isto fala para cada um de nós, mas também fala para mim. Portanto, controla-nos. Nosso impacto impetuoso como Pedro
e impulsivo caráter. Quando a graça da mansidão é acariciada no coração por aqueles que naturalmente são ou têm uma disposição irritada e colérica, eles hão de empenhar os maiores esforços para subjugar seu infeliz temperamento. Eu muitas vezes fico triste, mas muito triste, mas fico mesmo magoado comigo mesmo por eu ser ainda uma pessoa que não está transformada. E quando nós reconhecemos isto, é bom, é sinal que ainda estamos a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nos sentimos magoados. E então, nós o que é que desejamos? Nós temos que lutar para ser transformados à imagem e semelhança divina. Não, isto não é uma obra fácil. Tem sido uma obra muito penosa para mim. Muito penosa. Acho que dei poucos passos durante estes 30 anos. É uma obra muito difícil. Já não sou aquilo que era, talvez. Mas quem sabe se não estarei tão bem ou se eu poderia estar melhor. Pensem nisto. Nós temos que treinar o nosso coração para uma obra maravilhosa que Deus quer fazer. Mas isto, treinar, tem muito a ver com uma nossa disposição mental, espiritual e social, mas também um comportamento ao espelho. O que é que nós gostamos de ser? O que é que nós gostamos de ser? O que é que nós vamos fazer com as nossas roupagens físicas? Cada dia nos assemelhamos mais ao mundo ou mais a Cristo. Cada dia ganharão domínio próprio, até que aquilo que é rude e que não se assemelha com Cristo ou com Jesus seja vencido. Eles se assemelharão ao padrão divino, até ao ponto de poderem obedecer à inspiração, à inspirada imposição. Pronto para ouvir. Aqui uma coisa que devemos pensar. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para se irar. E nós vemos muitas vezes, mesmo na escola sabatina, quando nós estávamos na igreja, que todos se levantam, todos querem falar repetidamente, às vezes 10 e 15 vezes, a mesma coisa, ou as mesmas coisas que já disseram há 20, ou há 30, há 40 anos, ou às vezes alguns que estão lá já há meses, já estão sempre a levantar a mão para falar. Às vezes não dizem nada. Pronto para ouvir, mas tardio para falar. Muito tardio. Mais tarde, melhor. Tardio também para se irar. Porque muito que se fala, por mais que se fale muitas vezes naquilo, ou no assunto que se está a tratar, mais fica diluído. A mansidão é o adorno interior que Deus julga de grande preço. O apóstolo Paulo fala dela como sendo mais excelente e valioso do que o ouro, ou as pérolas, ou vestidos preciosos. E aqui ele está a falar da roupa. Ele começa a falar da roupa e depois termina na mansidão. Enquanto o adorno exterior embeleza somente o corpo mortal, Deus infinito, mortal, mas Deus é infinito. E este é o ornamento da própria escolha de Deus. Qual é? O ornamento interior. Aquele que ornamentou os céus com as esferas de luz, prometeu que pelo mesmo Espírito adornará os mansos com a salvação. Salmo 149, versículo 4. Os anjos do céu resistirão como
melhor adornos aqueles que se revestem do Senhor Jesus Cristo e andam com Ele em mansidão e humildade de espírito. Os anjos resistam a mansidão dos servos de Deus que andam com Ele, mansos e humildes de espírito. Há elevados objetivos para o cristão. Ele pode sempre estar subindo, escalando mais e mais altas esferas de posição de humildade, uma aquisição da santificação. Estamos a ser influenciados no mundo. Isto não é correto. Estamos a ser influenciados pelo mundo no vestir. Eu podia vestir uma camisa diferente, uma gravata diferente, ter um corte diferente, ter uns óculos muito folclóricos. Podia ter um corte de cabelo muito extravagante. Não tenho. Podia ter um casaco que me custasse 1000 e tal euros, que não os quero. Podia ter aqui um perfume, que não tenho só um, que caríssimos. Podia ter aqui um crachá de adventista do sétimo dia, que era um crachá de ouro. Tudo isso são adornos. São adornos exteriores. Eu estou adornado exteriormente, mas de uma condição humilde. Respondi-lhe que somos pobres e caídos mortais. Disse Helena White a uma senhora. Eu aqui não comecei bem, o print saiu pelo meio. Eu agora que reparei. Helena White foi visitar uma senhora à sua casa e ela estava toda adornada de ouro. Pedras preciosas, ouro, pintada. Enfim, Helena White quis a corrigir. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Eu vou buscar a meditação matinal que fala nisto. O texto passou um bocadinho à parte. Está aqui a meditação matinal. Eu já vou para ali para o texto que fico mais à vontade, porque é um texto, fica um texto com mais espaço para ler e aqui é muito mais condensado. Por isso que eu faço um print. Na casa do irmão Harris, nós não sabemos quem é, nem interessa. Isto é um artigo dos Atos Life escritos, um escrito dela. Na casa